Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa coluna de nuvem e de fogo representava para eles a presença de Deus. Nós queremos hoje meditar nas bênçãos que a presença de Deus traz à nossa vida. Senhor, nós lemos esse texto a respeito do Teu povo no passado e como o Senhor manifestou-se a eles nessa coluna de fogo e de nuvem. Como o Senhor agiu na vida deles e os trouxe tanto bem. Sabemos que o maior bem que possuímos é a Tua presença em nossa vida. E a comunhão com o Senhor é algo que muito nos alegra. Peço a Deus que nos ajude, pelo Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento e dando-nos o poder de vivermos essa alegria de termos a presença do Senhor em nossa vida. Abençoe enquanto estudamos a Tua palavra, ó Deus, e nos faz constantemente relembrar dela o que rogamos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos, a presença de Deus. A presença de Deus é algo na nossa vida que nos diferencia de todas as demais pessoas. Quando nós cremos em Cristo e nos tornamos filhos de Deus, Ele se faz presente em nossa vida todos os momentos. Paulo diz que não sou eu, mas Cristo vive em mim. Ele fala que a presença de Deus nele, através do Espírito Santo, glorificando a pessoa de Cristo. A presença de Deus em nossa vida, ela pode ser em alguns momentos passar desapercebida, outros momentos ser muito bem apercebida, mas há aqueles momentos de crise, vamos dizer assim, que a presença de Deus é a única coisa que nos resta nessa vida. Quando um crente se aproxima dos últimos momentos da sua vida aqui nesse mundo, é a presença de Deus que o conforta. Quando nós passamos as piores dores que um ser humano pode passar nesse mundo, é a presença de Deus que nos mantém. Enquanto nós batalhamos dia após dia, no nosso trabalho, em nossa família, na nossa luta pela sobrevivência, pelo alimento diário, pelo aquilo que necessitamos, na nossa luta contra o mundo, a carne, Satanás, irmãos, aquilo que temos é a presença de Deus. É o seu cuidado permanente para conosco. Eu posso dizer claramente também, muitas vezes, a única alegria que nos sobra nesse mundo é o fato que Deus está presente na nossa vida. Quantos de nós já passaram aqueles momentos de tristeza tão profundos, aqueles momentos de angústia, momentos de solidão, onde a única coisa que te mantém de pé é o fato que Deus está contigo, nada mais. A presença de Deus é uma das grandes bênçãos que Deus dá à nossa vida. Eu quero falar 3 coisas sobre a presença de Deus e depois advertir a mim e aos irmãos a respeito dessa presença em nosso meio. São 3 bênçãos, irmãos, que a presença de Deus traz a nós. Nós vamos rapidamente falar sobre elas e chegar à conclusão de que isso significa. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 40, versos 34 a 38. Há ali um texto que nos mostra como a presença de Deus se fazia percebida ao povo de Israel naquele tempo. Êxodo capítulo 40, versos 34 a 38 dizem assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo,
Então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que forma maravilhosa que Deus escolheu para manifestar a sua presença entre o povo de Israel nas suas jornadas em direção à terra prometida. De dia, uma nuvem que os protegia do sol e trazia refrigério. À noite, uma coluna de fogo que os iluminava. E o texto que nós lemos aqui fala de uma das funções dessa nuvem. Diz então que se a nuvem se levantasse de todo o tabernáculo e seguisse um caminho, todo o povo desmanchava suas tendas, eles habitavam em tendas, e seguia a direção que a nuvem determinava. Se a nuvem estava sobre o tabernáculo e não se movia, eles também não se moviam. Olha que forma interessante, de ordem unida, e de um povo que andava junto, que Deus encontrou para conduzir e guiar o seu povo. Uma das funções, então, daquela nuvem era exatamente essa. Deus guiava o seu povo através daquela nuvem. A primeira coisa que Deus fazia ao guiar o seu povo era ensinar o caminho. Se a nuvem ia para o norte, eles iam para o norte. Se a nuvem ia para o sul, eles iam para o sul. Mas era a presença de Deus representada naquela nuvem que conduzia a vida deles, que os fazia andar por onde Deus queria que eles andassem. Você já pensou a nuvem ir para o leste, enquanto o povo levantava-se e ia para o oeste? Seria incoerente, não seria? Você já pensou a nuvem permanecer no lugar, enquanto o povo de Israel levantava acampamento e seguia por sua própria vontade algum caminho? Seria incoerente, não seria? A presença de Deus é a nossa direção. Hoje, irmãos, Deus não nos guia através de uma nuvem. Deus nos guia através do seu Espírito Santo. Mas da mesma forma, o Espírito Santo tem nos ensinado o caminho que devemos seguir. Aquela nuvem os guiando também tinha a função de os livrar do mal. Por que será que Deus, quando então levantava-se a nuvem, os conduzia por este ou por aquele caminho? Notem, a maioria deles não sabia o que estava à frente. Eles não sabiam que estava acolado àquela montanha, ou adiante daquele mar, ou depois daqueles lagos. Se havia um pântano, se haviam salteadores, se haviam perigos, precipícios ou algum lugar perigoso para o povo passar. A nuvem desviava-os dos perigos, a fim de que eles não desanimassem. E assim é a condução de Deus da nossa vida também. Irmãos, nem sempre nós sabemos por que o Espírito Santo nos conduz da forma que conduz. Nem sempre eu e você temos como saber por que o Espírito Santo nos conduzirá por este ou por aquele caminho. Mas notem, há coisas importantíssimas nessa analogia. O povo jamais saía do lugar se a nuvem que os conduzia não os guiasse. Irmão, se o Espírito Santo não está conduzindo a tua vida a sair do lugar onde você está, não seja tolo de sair. Se o Espírito Santo não está movendo a sair de um lugar e ir para outro, a mudar de posição, jamais mude sem a orientação de Deus. Eles jamais saíam do lugar se a nuvem não os conduzisse. Da mesma forma, o Filho de Deus não deve sair do seu lugar enquanto Deus não o conduzir a isso. Porque da mesma forma que o Espírito Santo nos conduz, a nuvem os conduzia no deserto, os livrando de todo o mal e de todo o perigo. Quando um crente age fora da direção da presença de Deus na sua vida, o crente está andando por estradas que não conhece, por lugares que não imagina e não pode discernir os perigos. Você andaria numa estrada desconhecida à noite? Jamais. Da mesma forma, o cristão, a direção que Deus dá à sua vida é através do Espírito Santo, que o livra de todo o mal. Eu costumo dizer, principalmente para a minha vida,
E eu trouxe isso dos ensinamentos que tive no Exército, quando se tinha uma seguinte lei, que a norma válida é sempre a última dada. A última ordem dada permanece até que outra ordem seja dada no lugar. Por exemplo, se o pelotão devia acampar em determinado lugar, acontecesse o que acontecesse, podia transbordar um rio, podia chover canivete. A última ordem foi dada de permanecer ali, o pelotão permanecia ali. Em relação às coisas espirituais, a última ordem dada por Deus à sua vida é a que vale. Não saia do lugar enquanto Deus não disser para você sair do lugar. Não levante acampamento enquanto Deus não disser para você levantar acampamento. Não vá numa direção quando Deus diz que você deve ir em outra. E observe bem o que acontece. Muitas vezes Deus nos diz para tomar uma direção. E esse mundo diz, olha, tome outra. Eu lembro daquele profeta do Velho Testamento que Deus disse assim, vai a tal lugar e profetiza contra aquele lugar. Não te assentes, não coma naquele lugar, não faça nada ali. E o profeta foi e fez isso. Mas um outro falso profeta foi atrás dele, falando em nome do Senhor, quando o Senhor não havia dito, e disse a ele, olha, Deus me disse para você permanecer aqui nessa noite, para você ter a sua refeição aqui comigo e permanecer aqui. Ele sabia muito bem o que Deus havia falado a ele, mas deu ouvido ao outro falso profeta. Muitas vezes Deus nos diz assim, irmãos, meu filho, faça da forma que eu estou lhe dizendo, ande dessa forma. E nós olhamos para a forma que Deus tem nos feito andar e nós pensamos, olha, o Senhor me quer nesse emprego, mas parece que esse emprego não é o melhor. O Senhor me quer morando em tal lugar, mas parece que esse lugar não é o melhor. Então o mundo traz as suas opções, não é, olha, tem algo muito melhor para você, certamente é Deus que está abrindo as portas para que você seja abençoado. E você faz aquilo que Deus não disse para você fazer. E você anda de forma que Deus não disse para você andar. E você toma decisões que Deus não disse para você tomar, simplesmente porque o mundo disse que era melhor quando não era. Quantos filhos de Deus têm provado, irmãos, imensas dores porque não têm deixado que a presença de Deus os guie? Em segundo lugar, Êxodo capítulo 14, verso 20. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 14, versículo de número 20, diz assim, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Notem que agora essa nuvem que representava a presença de Deus entre eles, ela não somente guiava o povo de Israel, mas também ela iluminava o povo de Israel. Claramente o verso 20 diz que a nuvem era trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite. Eis o que a presença de Deus é na nossa vida, uma nuvem que ilumina. A Bíblia mostra claramente que Jesus é a luz do mundo, e Jesus é a luz que nos ilumina. Notem que a presença de Deus na nossa vida é a luz que nos mostra a verdade e o caminho que devemos seguir. Aquela nuvem de fogo, quando se levantava de sobre o tabernáculo e começava a mover-se, eles de longe avistavam o caminho que eles deviam seguir. Notem que a nuvem nunca os deixou em dúvida. A nuvem nunca parou numa interjeição da estrada, uma parte seguia à esquerda e outra à direita. Então a nuvem nunca parou naquele cruzamento em dúvida. Aonde seguir? O que fazer? Não. A nuvem era clara em iluminar o que Deus queria da vida deles e o que Deus exigia deles. Eles deviam seguir a presença de Deus. A nuvem nunca deixou eles em dúvida. De longe eles avistavam o caminho. Mas essa nuvem, essa coluna de fogo tinha algo especial. Quando ela prosseguia em meio às trevas da noite, de longe, através da iluminação que Deus dava através daquilo, eles podiam avistar os perigos que estavam diante deles. Eles tiveram, sim, que passar por lugares com pedras, pedregosos, tiveram que passar à beira de pântanos, tiveram que passar à beira de caminhos de precipícios, de serras, de morros, tiveram que fazer tudo isso. Mas notem, a iluminação de Deus lhes dava
a segurança que eles careciam para andar. Porque iluminava a vida deles e preparava-os para todos os perigos que estavam diante deles. Irmãos, a presença de Deus na nossa vida, da mesma forma, nos ilumina. Da mesma forma, a luz de Deus na nossa vida mostra claramente qual o caminho a ser seguido. O Espírito Santo, como aquele que ilumina o nosso entendimento, ele não nos deixa em dúvida quanto à vontade de Deus e qual o caminho a ser seguido. O Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, ele nos mostra claramente os perigos, os precipícios, os pântanos, os salteadores, o perigo que nossa vida corre neste mundo. Nós não estamos em trevas. Nós não somos do tipo de pessoas que andam sem saber onde estão andando. Nós não somos do tipo de pessoas que são pegas desprevenidas pelos perigos da destruição desse mundo. Não, nós somos pessoas que têm o coração e a mente iluminados por Deus, pela presença de Deus. Você andaria num lugar cheio de serpentes. Um amigo meu me contou que foi pescar há pouco tempo no Pantanal. E à noite, quando ele descia do barco, era muito perigoso. Haviam muitas, as serpentes saíam para a beira do rio naquele horário, de forma então que precisava iluminar muito bem o caminho. Então eles haviam construído como uma ponte de madeira de 2 metros de altura, para que eles pudessem andar sobre os perigos. Você andaria naquele lugar no escuro? Você colocaria a sua vida em risco? Jamais. Agora, aqueles crentes que não dão valor e nem ouvem a iluminação que Deus traz às suas vidas, colocam as suas vidas em risco também. Quantas vezes Deus nos ilumina o entendimento e a compreensão para entendermos os perigos que Satanás e esse mundo representam, os perigos que o nosso próprio desejo carnal representa para nós. Ele ilumina a estrada, muitas vezes Deus faz isso conosco, olha, não ande desta forma, então Ele nos faz ver à frente. Está vendo o que acontece com as pessoas que andam assim? Ele nos diz, olha, não ande desta forma, não faça isso, não tenha esse comportamento, e Ele ilumina o nosso entendimento para que contemplamos o que acontece no futuro, o que acontece lá na frente da estrada. É tolo aquele que passa pela placa de aviso que está dizendo que a estrada termina e há um precipício lá à frente, e ele continua a acelerar o seu carro loucamente e a andar como se não houvesse placa alguma. Irmãos, a palavra de Deus são placas de avisos à nossa vida. É o farol da nossa vida. Deus não quer que você destrua a sua própria vida, nem que seja prejudicado lá na frente. Então, o que fazer? Dê ouvidos e olhos atentos à iluminação que Deus traz. Se Deus está iluminando a andar em tal caminho, ande naquele caminho, não se desvie dele. Os faróis dos carros servem para iluminar a noite. Indo para Inhumas, à noite, muitas vezes eu passo, a estrada está toda iluminada. Olha, que gostoso ir para Inhumas na GO 070 e você vê tudo que há ao meio da estrada, ao redor, vê toda a estrada iluminada. É muito seguro, mas andar numa estrada de interior, com pequenas pontes e buracos à noite, é muito perigoso. Você colocaria a sua vida em risco? Creio que não. A presença de Deus ilumina, observe isso. Em Êxodo capítulo 13, verso 22, a palavra de Deus também nos diz assim: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Notem que a presença de Deus nunca se afastou deles. E a presença de Deus, além de guiar e iluminar, a presença de Deus também os protegia. A Bíblia diz claramente que nós somos de Deus, que o maligno não nos toca. A Bíblia diz claramente que Satanás é como um leão que está o quê? Ao nosso derredor, não está ao nosso redor. Observe bem esse texto. Está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está quem? Deus está ao nosso redor demonstrando, usando de anjos, como ele diz, mensageiros para nos proteger, mesmo que nós não venhamos a ver isto, usando da sua presença protetora em nossa vida. Quantas vezes, não é? Nós já passamos por perigos,
Nem sabíamos que estávamos passando um grande perigo, só depois descobrimos. Deus nos protegendo ao nosso redor. Durante a minha infância e juventude, durante 22 anos, a minha mãe nos levou na igreja em São Leopoldo, sendo que nós morávamos em Novo Hamburgo. Quando nós saímos de casa, nós precisávamos subir uma lomba muito grande, descê-la, andar mais um bom trecho até a BR-116, onde nós pegávamos um ônibus, andávamos alguns quilômetros, descíamos e andávamos mais uns 1.500 metros para chegar na igreja. 22 anos fazendo isso todas as semanas. Nós não faltávamos cultos, estávamos sempre presentes na igreja, com chuva, com gelo, fomos muitas vezes pisando no gelo, à noite, de dia. Nós passávamos em lugares, pegávamos um ônibus à beira da BR, um lugar escuro, onde haviam casas noturnas, todo tipo de mau elemento andando ali. Tomávamos o ônibus durante esses 22 anos, íamos de bicicleta durante o dia algumas vezes, na escola dominical, e fomos durante muito tempo nesse trecho, que era um trecho perigosíssimo, entre a cidade de Novo Hamburgo e a cidade de São Leopoldo. Eu quero que você me diga, quantas vezes nós fomos assaltados? Quantas vezes alguém apontou uma arma para nós, uma faca ou alguma coisa? Quantas vezes alguém nos abordou, tentando nos fazer alguma coisa? Quantas vezes você acha que isso aconteceu? Nunca. Durante 22 anos, minha mãe e as suas irmãs, havia um homem apenas, que era o meu tio junto, enquanto nós éramos crianças. Jamais aconteceu uma vírgula conosco. Não foi uma ou 2 semanas, foram 22 anos fazendo aquele trajeto. Jamais houve qualquer assalto no ônibus que nós estávamos. Jamais alguém foi atropelado, mesmo sendo uma BR muito movimentada. Jamais fomos assaltados, jamais tivemos dificuldade alguma. Eu via naquilo e vejo até hoje a presença de Deus que nos protege. Os seus filhos estão fazendo a sua vontade, Deus está ali os protegendo, cuidando deles. Nós estamos vindo à igreja hoje também, Goiânia também está uma cidade perigosa. Há irmãos que vêm de Senador Canedo, há irmãos que vêm de outros bairros mais afastados. E constantemente nós estamos aqui durante toda a semana reunindo-nos. E Deus tem nos protegido. A presença de Deus nos protege. Nós andamos plenamente seguros. No mesmo capítulo 14, versos 24 e 25, acompanhem comigo. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Posso usar um exemplo claro aqui. Eu falei aos irmãos que durante 22 anos no Rio Grande do Sul nós fomos à igreja e nada de mal nos aconteceu. Agora, quantas pessoas próximas de nós, vocês acham que nesses 22 anos nós vimos ser assaltadas? Quantas pessoas naquela BR nós passamos e estavam mortas, atropeladas em acidentes de carro e muitas outras questões? Quantas vezes houveram brigas e questões violentas terríveis próximos de nós onde estávamos? Isso nunca nos atingiu. Deus estava mostrando naquela nuvem, que a nuvem separava os exércitos egípcios do povo de Deus. E assim é a presença de Deus que nos protege. Nós não podemos ignorar isso jamais, porque é esta presença que nos faz vitoriosos nesse mundo. Eu não estou dizendo que você não deve ter cuidado, não, jamais. Tenha todo o cuidado. Mas, se o Senhor não vigiar a casa, o quê? Em vão vigia. O Senhor é o nosso cuidador e o nosso protetor. Ele nos guia, nos ilumina e nos protege. Êxodo capítulo 32, versos 7 a 8, nos traz uma exortação. Êxodo capítulo 32, versos 7 a 8, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tenho ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram:
Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Uma sublime advertência. Deus está presente na nossa vida e Ele não aceita que na nossa vida esteja presente qualquer outro falso Deus. Você é guiado, iluminado e protegido por Deus. O povo de Israel aqui cometeu uma insensatez tremenda, que na presença de Deus trouxeram falsos deuses ao meio deles. Jamais faça isso, irmão. Apenas Deus é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, único e vivo. Jamais desonre a presença de Deus e desafie o nosso Deus, tendo qualquer ídolo diante dele, seja o ídolo que for. Aqui eles fizeram um bezerro de fundição. Nós podemos fazer um bezerro de muitas outras coisas. Jamais faça isso. Jamais coloque entre você e a presença de Deus algo que venha desonrar o nome de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, mostra claramente como devemos viver na presença desse Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A presença de Deus exige de nós santificação de vida. Eu gosto muito daquele livro, eu já li ele mais de uma vez, que dizia assim, em seus passos, o que faria Jesus. Eu creio que muitos de vocês já leram. Mostrando ali o que se Jesus entraria nos mesmos lugares que nós entramos. Se Jesus teria contato com as mesmas pessoas que temos. Se Jesus usaria as mesmas palavras que usamos. Se Jesus agiria da forma que agimos. A presença de Deus exige santidade de vida. Nunca esqueça isso. Você tem vivido na presença de Deus, seja santo como Ele é santo. Maior bênção, como eu tenho dito, que temos, é viver sabendo que Deus está presente na nossa vida. Não perca as bênçãos da presença de Deus. Ele vai guiar, iluminar e proteger a sua vida sempre. Não perca isso. Você pode perder todos os seus bens, perder tudo nesta vida, mas Deus sempre estará com você. O Senhor Jesus nos prometeu, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o quê? Ali estou no meio deles. Ele está aqui nessa manhã. Quando você acordar amanhã para o trabalho, Ele estará com você. Quando você voltar do trabalho, Ele estará passado o dia inteiro com você. Quando você dormiu a noite passada, você nem viu se algum marginal, algum bandido rodeou a sua casa, mas Deus estava lá. Amanhã à noite, essa noite para amanhã, quando nós tivermos o sono reparador da noite, nos preparando para a semana de trabalho, Ele estará lá. Quando os nossos filhos estão andando, indo e voltando da escola, estão lá na escola, fora dos nossos olhos, Deus está lá cuidando deles. Deus sempre é assim. Então valorizemos a presença dEle em nosso meio. Ele é santo, sejamos santos e obedientes à sua vontade. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.